Cristo. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, eu não trago uma reflexão nessa manhã, mas desde que o convite me foi formulado, eu quero dizer aos irmãos, humildemente, que eu trago uma palavra do Senhor para a igreja aqui nesta manhã, neste dia. E eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela não se transforma na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, a vontade expressa de Deus é revelada em sua palavra, sua pessoa, seu caráter, o que Ele quer para nós, o que Ele pensa, enfim, está na palavra de Deus. Não existem relativos na Bíblia, existem absolutos. A palavra de Deus é a vontade de Deus expressa para nós, individualmente e como igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Eu lerei aqui na minha tradução. Eu tenho aqui duas traduções para embasar esse momento, né? Tem a KJA, King James, Rei King James, e tem também a tradução atualizada. Não sei qual é a sua tradução, mas acompanhe aí do jeito que o irmão pode, de acordo com a tradução que o irmão ou a irmã possui. A partir do versículo 6, eu vou ler aqui na tradução atualizada e alguns enfoques que nós vamos fazer na tradução do Rei King James, ou seja, a tradução King James. A partir do versículo 6, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para a possuírem. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as obras, as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram, pois, o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e adoraram-nos e os serviram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Bendito seja Deus. Você pode dizer amém? Eu quero centralizar a palavra que eu vou trazer nessa manhã. Os outros versículos serão mencionados, mas eu quero centralizar no versículo 10. Eu peço que você preste muita atenção no que está aí. O versículo 10 diz assim, eu vou ler na tradução King James. Depois, toda aquela geração morreu. Depois que toda aquela geração morreu, e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações
e dos grandes feitos do Senhor em benefício de Israel. Muito bem, mas de início, algumas considerações sobre o livro dos Juízes. Este livro foi escrito pelo profeta Samuel, sendo ele o último dos juízes, perfazendo um total aproximado de 450 anos após o Êxodo, iniciado por Moisés e concluído introduzindo o povo de Deus na terra de Canaã por Josué. Josué foi o grande líder que introduziu o povo. Moisés é aquele que os tira, que lhes dá as leis recebidas das mãos de Deus no Monte Sinai, que os ensina a serem uma nação santa, um povo santo, que sai do Egito cheio de maus costumes, um povo que não sabia nem fazer as necessidades no deserto, onde Deus ensina, através de Moisés, a que cada um deveria, ao ir no deserto, fazer as suas necessidades fisiológicas, como deveria fazer. Deus é um Deus absolutamente detalhista. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A sua personalidade não mudou. Eu repito, Deus continua sendo o mesmo. Quem pode dizer amém? Deus é o mesmo, Deus não mudou. Sua vontade não muda, seu caráter não muda, sua personalidade não varia. A própria palavra de Deus em Tiago diz que nele não há sombra, nem o quê? Nem variação. Deus não muda. Deus não muda nem quanto ao seu amor, nem quanto à sua justiça. Deus não muda quanto ao seu amor e à sua graça, mas também Deus não muda quanto à sua verdade e à sua justiça. Jesus trouxe, está lá em João capítulo 1, capítulo 1, ou 1, se preferir, e versículo 14. E o Verbo se fez carne e manifestou-se entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não somente graça, mas também verdade. Grave isso. Porque graça sem verdade não é graça. E verdade sem graça não é verdade. As duas coisas são indissociáveis. Portanto, Deus é amor, graça, mas também é justiça, ou seja, verdade. Mas quem era o Senhor? A quem fizeram um pouco caso e não quiseram saber sua vontade, nem os seus caminhos, e nem sobre ele mesmo. Primeiro, letra A, Deus é o único Deus. Deus é o único Deus. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus está dizendo, eu sou único. Eu sou o Senhor. Primeiro erro que eles cometeram, que aquela geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, ou melhor, não quis saber de tomar conhecimento do Senhor. Não quis saber de tomar conhecimento de suas orientações. Eles esqueceram que os seus antepassados receberam e deixaram para eles que só há um Deus. Número 2, eles esqueceram que Deus os havia livrado da servidão do Egito. Aqui se manifesta muita coisa, né? Ingratidão, que é um dos piores pecados. O Senhor diz no versículo 2 de Êxodo 20, no primeiro versículo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eles estavam livres, estavam estabelecidos na terra, cada um se estabeleceu em um ponto onde foi traçado, onde cada tribo se instalaria. Mas aquilo foi mágica, aquilo foi um acaso, foi um vento que passou e trouxe as codornizes. Foi um vento aleatório que trazia aquela coluna de nuvem que refrescava o dia no calor do deserto, de 50 e tantos graus.
E à noite, aquela coluna de fogo que vinha justamente para fazer o oposto, para aquecer-lhes do frio no deserto, foi um acaso? E o maná que caiu, como diz o Salmo 78, versículo 24, o pão dos anjos, eles comeram o pão, o maná, o pão dos anjos. Foi um acaso? Eles esqueceram que foi o Senhor Deus que os tirou do Egito. Que foi o Senhor, não foi acaso, mas foi o Deus único e verdadeiro que fez isso. Terceiro, ou letra C, eles se esqueceram que Deus não tolera ser preterido. Deus não tolera ser preterido, ou seja, Ele não aceita ser apenas mais um. Deus não aceita ser segundo. Deus não aceita ser dividido com ninguém. Ou seja, ter alguém que diz que o adora e ao mesmo tempo dirige esta adoração, divide esta adoração com outro ser, seja ele quem for. Ele não aceita ser preterido. Ele diz no versículo 3 de Êxodo 20, versículo 3, do capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não dividirás a atenção com outro qualquer que se chama Deus. Porque não é Deus. Porque só Ele é Deus, só Ele é digno de ser adorado. Em Isaías 45 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Salvador. As minhas mãos fizeram os céus, estenderam a terra e eu espraiei o mar. Diz o Senhor. Quarto, Deus não aceita ser assemelhado. Eles se esqueceram que Deus não aceita ser assemelhado à imagem de criatura alguma, a nenhuma criatura material. Ele não pode ser assemelhado a isso. Deus é espírito. O apóstolo Paulo falando sobre ele diz, não pensem que a divindade pode ser manifesta, pode ser caricaturada pela imaginação dos homens, de forma alguma, porque Ele é o que dá vida a todos e a respiração, porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Bendito seja Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Foi dito a eles. Isto foi passado de geração em geração, era para ser transmitido. Não era tolerado alguém que tivesse um ídolo no meio do povo. Essa pessoa seria extirpada. Esta pessoa teria que ser extirpada. Se tolerasse, se abrigasse ídolos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Número 5. Deus exige adoração exclusiva. Versículo 5 de Êxodo 20 diz, não as adorarás, nem lhes servirás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Observe esta palavra, preste muita atenção. Eu sou Deus zeloso. Zeloso. Deus é Deus zeloso. Deus é Deus detalhista. Você pode dizer, diga por favor, zeloso. Diga de novo, por favor, zeloso. Segura esta palavra que você vai entender onde queremos chegar. Deus é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos. Está aqui, Êxodo 20, versículo 5. Se você quiser acompanhar. Oh, mas a pregação não é em Juízes? Estou levando você a entender onde foi que essa geração se perdeu. Eles se esqueceram de princípios inegociáveis, inamovíveis. Abriram mão desses princípios. Não as adorarás, nem lhes servirás. Não lhes darás culto. Não se curvem diante de ninguém, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos. Preste muita atenção nisso aqui. E até a terceira e quarta geração,
daqueles que me aborrecem. Aqui uma verdade incontestável e clara. Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, sim, daqueles que me aborrecem, diz o Senhor. Não de todos. Portanto, seu pai pecou, sua mãe pecou, prevaricou, foi inimigo de Deus, morreu, foi para o inferno. Mas você creu em Cristo, foi chamado por Ele, se rendeu a Ele. Isto não alcança você. Você é uma nova criatura. Você não é alcançado por essa palavra que diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos, porque aqui está dizendo, daqueles, até a terceira e quarta geração, no máximo, daqueles que me odeiam, daqueles que desprezam os meus mandamentos. Portanto, não é para você. Bendito seja Deus. Você perdeu uma oportunidade de bendizer o nome do Senhor, porque esta maldição não alcança você, nem os seus filhos. Ah, pastor, tem maldição? Está aqui. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, daqueles que me odeiam. Diga, Deus é um Deus zeloso. Deus é zeloso para amaldiçoar. Ah, você ficou com medo de dizer? Por que você não fala o que a Bíblia fala? Por que você tem medo de dizer o que a Bíblia diz? Pois Deus é zeloso também para te abençoar. Eu faço misericórdia em milhares do que me amam. Milhares dos que me amam. Não só a terceira e quarta geração, mas milhares. Por sua causa. Ou por causa de alguém que veio antes de você. Mas se você foi o primeiro que Deus alcançou na sua linhagem, milhares serão abençoados depois de você. Seus netos, seus bisnetos, seus tri, tetra, penta, e por aí vai. Enquanto sua descendência durar, serão abençoados por sua causa. Deus vai visitar a sua descendência, porque Ele faz misericórdia em milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Você vê o valor que tem em guardar os mandamentos de Deus? Você está olhando só para aqui agora? Estou guardando os mandamentos de Deus, olha onde eu estou, olha onde eu moro. Olha a doença que está no meu corpo. É porque você está olhando para aqui agora. Por sua atitude. Quando seus dias findarem aqui, a bênção de Deus continua com o seu descendente. Depois ela continua com o descendente do seu descendente. Depois ela continua sobre o descendente do seu descendente, e por aí vai, não para! Não para. Bendito seja Deus. Número 6. Deus governa através de leis justas e de servos fiéis. Deus governa através de leis justas e de servos fiéis. Gente, Deus tem leis, existem regras. O Novo Testamento não aboliu as regras, não. Deus é um Deus zeloso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A verdade é que nós estamos vivendo uma geração seletiva. O que é isso? Uma geração que seleciona o que quer para si do Evangelho. Isto eu quero, isto não. Isso aqui não. Essa face da personalidade do Senhor eu aceito. Essa aqui não. Talvez você aceite o Jesus amoroso, que perdoa pecados, que disse àquela mulher adúltera, em flagrante adultério junto com outro sem vergonha. Tinha que trazer os dois, mas trouxeram só ela. Em Levíticos capítulo 20, versículo 11, diz que os dois tinham que ser apedrejados, e até a morte. Você ouviu bem? Deus disse que por causa daquele pecado, os dois tinham que ser apedrejados até a morte. Não foi o diabo que disse não. Mas pastor, Deus não é amor? É, mas amor sem verdade não é amor. Amor que tolera o pecado não é amor. Amor que tolera a injustiça não é amor. Amor que não corrige o filho, amor, pai verdadeiro que não corrige o filho, não ama o seu filho. Porque há tantos marginais hoje. Eles não nasceram marginais. Não nasceram marginais. Ninguém nasce marginal. Ninguém nasce estuprador e por aí vai. Foi formado. Falta de formação.
falta de pulso, falta de disciplina, falta sobretudo de exemplo, frouxidão das mãos. A palavra de Deus diz: corrige o menino, corrige o teu filho enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo que não haverá mais tempo nem para mim nem para você. Senhor, eu vou te servir hoje. Deus está esperando. Senhor, eu vou me dedicar mais. Deus está esperando. Senhor, eu vou orar mais. Deus está esperando. Nem ora ainda, mas nem está dizendo que vai orar mais. Tem que começar a orar primeiro. Tem gente que só ora no dia que vem para a igreja, no domingo, no momento que o pastor faz a intercessão geral. Tem gente que não tem tempo durante a semana para ler a palavra de Deus. Só lê no dia que vem no culto. Aí quando chega 31 de dezembro, diz: Senhor, eu vou me dedicar mais esse ano. Você está mentindo para você e para Deus. Mas para Deus você não mente, porque Ele sabe o que você está fazendo. Mas vai chegar um tempo em que você vai fazer promessas. E vai ser tarde demais. Mude hoje. Mude hoje. Decida mudar hoje. Seja me permitido dizer, amado e amada irmã, eu não vim hoje aqui, recebendo essa missão de pregar hoje pela manhã, falar o que você gosta, o que você quer ouvir. Eu procurei saber de Deus o que Ele queria que eu falasse para esta igreja nesta manhã. Eu não tenho dúvida nenhuma no meu interior, de que eu falo o que Deus quer que essa igreja ouça esta manhã. Eu vou dar conta do que eu estou falando hoje aqui, no dia do tribunal de Cristo. Eu sei do que estou fazendo. Sei perfeitamente, com falhas, mas sei que falo aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa manhã. Deus governa através de leis justas e de servos fiéis. Uma vida sem governo é uma vida desgovernada. Uma vida sem leis é uma vida à vontade, solta, sem princípios. E não é isso que a humanidade quer hoje. Não é para este caminho que a humanidade enveredou hoje. E para vergonha nossa, muitos no Evangelho hoje não querem dominação, não querem correção. A palavra de Deus hoje, aqueles textos que lhes corrige, que lhes inflige vinagre na ferida, vinagre para curar, que lhes inflige, o ardor, não querem. Não querem. Rejeitam esses textos. Recorre à famigerada caixinha de promessas, quando pega um versículo de correção, na verdade, na maioria das vezes não tem correção ali. Ali só tem bênçãos. E serás como um jardim regado. Mas esquece o que é que vem antes. As implicações. Quando o Senhor Deus diz: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês atentarem para mim, vocês então serão, e fizerem o que eu mando, vocês serão o meu povo, minha possessão particular. Não se esqueça dessa palavra. Se você ouvir a voz do Senhor. Se você ouvir, se eu ouvir. Oitavo, Deus é santo, zeloso. Preste muita atenção nisso aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa que você não é acostumado a ouvir. Mas é um traço da personalidade do Senhor Deus que você não vê falar. Aliás, hoje em dia você não vê falar em muita coisa, né? Você não vê falar, por exemplo, em renúncia. Evangelho é renúncia. Jesus disse: quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, suas propriedades mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não renuncia a tudo quanto tem, e abandona, e vem após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, também não é digno de mim. O nome disto é renúncia. Essa palavra não está mais no nosso vocabulário cristão. Outra palavra que você não ouve mais, porque tem medo de falar, porque querem ser simpáticos aos auditórios, é temor. A igreja em Atos andava em temor todos os dias. Temor, o que é temor? Respeito, reverente, sabendo que Deus está em todos os lugares onde eu estou, eu não posso me esconder dele. Ele sabe o que eu estou olhando, para que eu estou olhando, com que intenção eu estou olhando. Não posso me esconder dele, você não pode. Ele sabe o que você está pensando aí. Tem uma abelha voando aqui perto de mim, ele sabe o que essa abelha está pensando. Eu não sei, ele sabe.
Se é que ela pensa alguma coisa. Ninguém se esconde de Deus. Essas palavras sumiram. Quebrantamento. Há muito tempo que eu não ouço falar no nosso meio. Não, se quebrantar para quê? Entra na igreja frio, gelado e sai pior ainda. Seco, estéril. Onde estão os frutos? Na sua vida, onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Você é a plantação do Senhor. E Ele vem buscar os frutos na sua vida e na minha vida. E se Ele não encontrar? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele ramo que não dá fruto, Ele corta. Observe, o que dá fruto é limpo, é podado. O que não dá fruto é cortado. Você decide o que você quer. Você quer permanecer infrutífero? Você corre o risco de ser cortado. Cortado. Tais ramos se apanham, se secam. Se pega depois de seco e se lança no fogo. Está em João capítulo 15, Evangelho. Evangelho da graça de Deus. Alguns hoje têm medo. Fizeram um acordo com o politicamente correto para pregar o que o povo gosta de ouvir. Prega a verdade, meu irmão. Você foi chamado por Deus para falar a verdade. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Melhores são do que os beijos enganosos do inimigo. Eu desafio você, nesta manhã, a dizer se essas palavras que eu estou falando estão contra a vontade de Deus. Eu desafio você. Olha a Deus e pergunte a Ele. Pergunte a Ele. Eu vou lhe dizer uma coisa que você não é acostumado a ouvir. Deus é santo. Pastor, eu sou acostumado a ouvir dizer que Deus é santo. Raramente se ouve isso. Deus é santo. Deus é zeloso. Diga, zeloso. Deus é fiel. Agora tem uma coisa que você não é acostumado a ouvir. Deus é ciumento. Eu vou repetir. Deus é ciumento. É aí que eu quero que você entenda. A palavra zelo está ligada à palavra ciúme. Deus é ciumento. Tem base bíblica para isso? Tem. O texto por si só. Não faz para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes servirás. Não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que foi que esta geração fez com a sua atitude? Provocaram o Senhor a ira. O que foi que provocou o Senhor a ira? Que sentimento foi? O sentimento de ser preterido. O sentimento de zelo, que responde por ciúme. Aí você diz, não, isso é um absurdo. Vou lhe mostrar. Tiago capítulo 4, versículo 5 diz: ou em vão anseiam vocês, ou em vão imaginam vocês que o Espírito que Ele fez habitar em vocês anseia até o ponto de sentir ciúme de vocês. O Espírito de Deus tem ciúme de mim e de você. Mas ciúme de quê? Ciúme de saber que muitas vezes nós estamos dando mais tempo a outras coisas do que a Ele. Ciúme de saber que nós adotamos uma vida diferente daquela vida que Ele quer que nós vivamos e o estamos provocando. E você sabe disso. Você sabe muito bem disso, que você tem posto diante de seus olhos coisas que não agradam ao Senhor. Você tem falado coisas que não agradam ao Senhor. A sua linguagem não agrada ao Senhor, a linguagem de alguns aqui. Crentes que palavras torpes passam pela sua boca com a maior naturalidade e ele nem percebe, ela nem percebe que é uma palavra torpe. Você tem relacionamento com pessoas que têm posicionamentos contrários à palavra de Deus abertamente. É para ser inimigo? Não. Mas você tem um relacionamento além da conta. Até aprova o que essas pessoas fazem. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não é contra mim é por mim. Mas quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a dois senhores.
Quais os erros cometidos por aquela geração? Quais os erros cometidos por aquela geração? Primeiro, desprezaram o Senhor Deus e os seus estatutos e ordens. Segundo, desprezaram os seus servos. Desprezaram o Senhor Deus e seus estatutos e ordens. Estatutos são normas que regem a convivência de uma comunidade. Desprezaram os servos de Deus. Terceiro, desprezaram o legado deixado pela geração anterior. Não quiseram saber, deram as costas. Vamos servir a Deus da nossa maneira. Vamos servir ao Senhor de nossa forma. Ele que nos aceita. E alguns estão dizendo que Deus aceita tudo. Mas será que Deus aceita tudo? Quarto, não atentaram para as obras de Deus feitas em favor deles. Primeiro, desprezaram o Senhor. Segundo, desprezaram o servo de Deus. Terceiro, desprezaram o legado. E quarto, não atentaram para as obras de Deus. Mas em que, ou quais exemplos essa geração atual deve rever ou abandonar, desde já, seus comportamentos, a fim de não incorrer nos mesmos erros? Primeiro, lembrar que Deus não mudou. Deus não mudou de personalidade. Deus não mudou de personalidade. Deus não mudou de personalidade, Ele é o mesmo. Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é tremendo, Ele é amoroso, mas também é ciumento. Deus exige, portanto, santidade e reverência. Levíticos, versículo 20, versículo 8. Capítulo 20, versículo 8. Hoje diz, pastor, mas Levíticos é um livro do Antigo Testamento. O princípio de santidade é o mesmo. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17, 17. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ninguém verá o Senhor. Deus exige santidade, reverência. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levíticos 20, versículo 8. Deus exige temor, reverente, modéstia, decência, pureza em tudo. 2 Coríntios 6, 17, isto é Novo Testamento, diz, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 17, por isso, diz Deus, retirai-vos, saiam do meio deles, saiam do meio dos impuros. E Apocalipse 22, 11 diz, quem é impuro, continue sendo impuro. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Agora quem é santo, santifique-se mais ainda. Haja separação. Haja separação. Você foi chamado para ser santo. Você não foi chamado do mundo para viver no mundo. Você é um mundano, uma mundana. Você foi chamado para ser santo. Seu corpo é santo. Seus pensamentos têm que ser santos. Suas palavras têm que ser santas. Suas vestes têm que ser santas. Isto é o Novo Testamento, isto é a Bíblia Sagrada. Agora, se você quiser viver a sua maneira, quando você quiser ouvir um sermão como esse, ou outro, mais duro, será tarde demais. Porque em 2 Crônicas 36, 16, diz que o Senhor mandava, 36, 9, mandava os seus servos madrugando, hein? Tirava o som dos servos, dos profetas e mandava avisar o povo. O povo mofava dos profetas. O povo zombava dos profetas. Mas será que hoje fazem a mesma coisa? Como é que você se porta diante de uma palavra como essa? Uma geração que despreza a palavra da pregação mostra que não conhece ao Senhor. Uma geração que despreza a palavra da pregação mostra que não conhece ao Senhor. E eu vou mostrar isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 e 3 diz, o apóstolo Paulo, Novo Testamento, diz, prega a palavra. Paulo disse, prega a palavra, Timóteo. Não se intimide, prega a palavra.
prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não seja, quer não, repreende, corrige. Palavras que não são muito simpáticas hoje em dia. Corrige, repreende. É para que você não vá para a perdição. É para que você não desça a ladeira abaixo. É para que você não seja chacota nas mãos do inimigo. Deus tem ciúme de você. Deus tem zelo por você. E você não dá nem graças a Deus por isso, né? Enquanto o diabo está com a flecha apontada para a sua casa, para incendiar com seus dados inflamados sua vida, sua família, Deus está 24 horas por dia olhando para você, lhe protegendo, e você não diz nenhum graças a Deus. Ele está com os olhos em sua casa, Ele está com os olhos no seu carro, Ele está com os olhos quando você entra no ônibus, Ele está com os olhos quando você sai, quando você entra, Ele guarda a sua saída e a sua entrada, e você não diz graças a Deus. Porque Deus é Deus zeloso. Ele zela por você. Ele zela por você. Deus está zelando por bênçãos que você vai receber, não sabe nem quando vai receber, mas Ele está zelando por essas bênçãos. Você não está no amanhã, Deus já está lá zelando por você no amanhã. Uma geração que despreza a palavra da pregação mostra que não conhece o Senhor. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Outra palavra que não suportam mais hoje em dia, doutrina. Doutrina, mas estão sendo doutrinados por pessoas que não conhecem a verdade. Gente que quer a aniquilação da família tradicional. Gente que defende um comportamento pervertido e uma terceira via sexual. E dizem que são de Jesus. Quando Deus diz de maneira muito clara, não te deitarás com o varão, como se fosse mulher, é abominação, e o mesmo para a mulher. Está nas Escrituras. Mas se ajunta a esses que defendem essa ideologia. Até alguns que se dizem pastores, defendem subrepticiamente, estão junto com essa gente. Mas Deus está vendo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Preste muita atenção. 2 Timóteo 4, versículo 3. Lê na sua Bíblia. Pastor, o senhor está inventando esse versículo? Não estou inventando não. Está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Eu lhe dou tempo para você abrir. Está na Bíblia Sagrada. Edição Almeida, atualizada, corrigida, panorâmica, contemporânea, King James. Todas que você pensar, está este versículo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Crentes que não suportam mais a palavra de Deus. Que não aguentam mais serem corrigidos. Pois é a bênção de Deus indo atrás de você. Lhe corrigindo para fazer você santo. Para fazer você entrar no céu. Para fazer você digno. Ser vestido de linho fino, puro e branco. Para entrar no céu. Para colocar uma coroa na sua cabeça. Porque que filho há que o pai não corrija? E se vós estáis sem correção, já não sois filhos, sois bastardos. Haverá tempo que não suportarão. Observe, suportar. Tem crentes que não suportam mais a Bíblia Sagrada. Ele só quer bênção, só quer Jesus como amigo. Mas o Jesus Senhor ele não quer. Ele não quer Jesus como Senhor. Que tipo de Jesus é que você está seguindo? É o Jesus da sua conveniência? É o Jesus que você quer que abençoe seus planos, suas finanças, sua casa, sua saúde? Mas o Jesus que ordena a você. O Jesus que é o Senhor da sua vida. Que impõe. Ele impõe. Não, Jesus deixa a gente ver como a gente quiser. Você está muito enganado. Você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou você está sendo mal orientado.
Em Tito 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para quê? Renunciando às impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa. Vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piedosa, renunciando às paixões mundanas, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias concupiscências, como que seguindo, sentindo coceira nos ouvidos. Uma geração como essa, que despreza os mensageiros do Senhor, mostra com suas obras que não conhece a Deus. Mostra com suas obras que não conhece a Deus. Vivemos em meio a uma geração que não sabe, não conhece ou perdeu a presença e a sensibilidade à presença de Deus. Entram no templo de qualquer maneira, como se estivesse num clube, num shopping. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lá atrás fizeram da casa um vendilhão, um comércio. Ainda fazem hoje, mas há outros exemplos também. Há quem entre de qualquer maneira. Eu desafio você em uma delegacia agora. Vá de bermuda numa delegacia. Vá com a roupa de moletom na delegacia. Se você entrar, é porque mudou a coisa, mas não entra. Não entra. Naquele antro de perdição não entra. De bermuda, de moletom, de vestido curto. Mas você está entrando na casa de Deus dessa maneira. Entram no templo de qualquer maneira. E não venha dizer que eu estou pregando costumes, porque eu não prego costumes. Eu prego princípios. Eu prego princípios e mostro a você. Seu corpo é o quê? Uma bênção ou é uma arma? Seu corpo pode ser uma bênção ou uma arma. Se ele é vestido decentemente, ele é uma bênção. Mas se ele é vestido de forma indecente, ele se torna uma arma de sedução. Então, seu corpo é o quê? Você que diz o que é. Como é que você se apresenta a Deus? O Novo Testamento se preocupa com o corpo? Será que há no Novo Testamento alguma coisa que nos mostra sobre o cuidado com o corpo? Eu vou lhe dar 2 versículos. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo, na minha Bíblia, na sua Bíblia está aí, em todas as traduções. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mais adiante, em outra carta, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 6 de Coríntios: glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Vocês foram comprados por bom preço. O vosso corpo pertence ao Senhor. Entram no templo de qualquer maneira, como se estivesse no shopping. Vêm de qualquer maneira. Em alguns lugares os homens vêm de bermudas, roupas sensuais. As mulheres de igual modo expõem-se em trajes apertados, sensuais, que eles desenham o corpo. As moças com as costas à mostras, talvez não intencionalmente, mas potencialmente incitando os rapazes. E até os homens. Até quando? Até quando? Isso sem falar nos relacionamentos quebrados, nas inimizades, nas porfias, na comunidade cristã. E eu termino. A negligência à oração, ao jejum, tudo isso mostra que vivemos uma geração que não conhece o Senhor. Parte dessa geração não conhece a Deus. Pregadores que abandonaram a pregação pura e simples da palavra por discursos vazios, sem unção, sem graça. Eles querem só graça, mas não querem a verdade. Jesus trouxe a graça e a verdade. Ele disse para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vá em paz e continue fazendo o que você estava fazendo. Foi isso que ele disse a ela? Não, nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. Ele deu a ela a graça e deu também a verdade. Vá e não peque mais. Esse tipo de vida que você está vivendo me leva a condenar você. Vá, agora não peque mais. Verdade. Vá, graça, e não peque mais. Verdade. Entendeu? Graça e verdade.
não é só graça, é graça e verdade. Você quer só a graça? Só quer ser salvo para você fazer o que você quiser? Não, você tem que receber a verdade também. Afirmam, alguns até, que os dons do Espírito não são mais para hoje. Negam a eficácia, o poder do Evangelho. Eu termino dizendo o seguinte, eu vou lhe dar 10 segundos. Você que viu Deus nesta manhã, na pregação. Você não está vendo imagem nenhuma aqui. Mas você viu Deus nessa pregação dessa palavra. Você sabe que essa pregação alcançou você. Você sabe que você não está vivendo como Deus quer. Você sabe disso. Eu lhe dou 10 segundos para você levantar e vir aqui à frente agora. Em nome de Jesus. Você sendo crente ou não. Você que está perdido, que não conhece Jesus, venha. E você que é crente, você sabe. Você tem entrado aqui, você sabe que você não tem visto a presença de Deus nesse lugar. Você não tem visto, não porque ela não está presente, mas porque você não tem dado importância a ela. Você tem entrado de qualquer maneira. Você quer mudar a sua atitude diante de Deus? Senhor, eu sou culpado. Eu quero reconhecer a Tua presença. A partir de hoje eu não vou entrar mais como eu entrava aqui. Você quer vir diante de Deus, de Sua palavra, você se curvar diante dela? Eu lhe dou 10 segundos para você vir à frente. Não mais que isso. Vou orar e vou entregar a palavra ao pastor da igreja. E você que quer receber a Cristo, de igual modo, vem à frente. Em nome do Senhor Jesus. Há alguns que, por certo, o Espírito de Deus está falando no seu coração. Você está perdendo uma oportunidade. Tomara que Deus lhe dê outra. Você diz, pastor, já sou crente, eu preciso me converter de novo? Não, não é isso. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa se quebrantar diante dEle. Eis aqui uma oportunidade para você se humilhar diante dEle. Senhor da glória, bendito seja o Teu nome. Eu deixo em Tuas mãos o resultado da pregação que a nós foi confiada nessa manhã por Ti. A voz foi minha, mas a palavra foi Tua. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia daqueles que foram tocados pelo Teu Espírito e resistiram, não vieram aqui essa manhã. Porque o Teu Espírito está pairando neste lugar nesta manhã. A Tua voz foi ouvida nesta manhã através de Tua palavra. Os textos, a Tua vontade, o Teu querer. Está em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.